Estamos ao vivo, sejam todos muito bem-vindos. Tudo certo por aí? Para você que está chegando, um bom dia. Para você que está aqui no Instagram, aperta o coraçãozinho, curte, comenta, compartilha. Chama aí mais algumas pessoas para estarem aqui conosco hoje, porque hoje vai ser de arrepiar. E para você que está aqui no YouTube, aperta o like, se inscreve, ativa o sininho, chama mais pessoas, compartilha essa aula com mais pessoas, porque hoje o conteúdo vai ser assim, ó, aquele incrível, tá? Que vocês tenham todos um excelente dia, que vocês produzam um excelente dia. Entenda que o dia quem faz é você, os resultados quem faz é você, então que você produza um dia incrível, um dia excelente, um dia extraordinário. E vamos nessa, porque hoje o conteúdo é bem denso, tem bastante coisas para nós falarmos aqui. E qual será o tema de hoje? Como você domina as suas emoções? Como você domina as suas emoções? Quantas vezes, você quis já fazer isso na sua vida? Quantas vezes você já teve essa necessidade para que você tivesse um resultado em alguma área, para que você tivesse um resultado em alguma situação? E muitas vezes aquilo saiu do seu controle e você acabou enfiando os pés pelas mãos e tendo um resultado que você não gostaria. Primeiro de tudo, eu quero que você entenda que ninguém segura as suas emoções. Ninguém segura. As emoções são algo base dentro, da sua mente, dentro do seu sistema corporal. Então, as suas emoções, elas são algo necessário, elas são algo primordial dentro de você. Não tem como você segurar ela. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, você consegue dominar as suas emoções. Você consegue ter um controle mais assertivo, dessa química existente dentro de você. Então, para você que muitas vezes acha que não vai ter emoções, você está errado. A nossa vida, as nossas escolhas, as nossas atitudes, ela é muito mais pautada nas nossas emoções do que na nossa razão. Sabe aquela pessoa que fala bem assim, quando você for sair, você deixa a emoção em casa e sai só com a razão? Não tem como. Não é algo que dá pra dividir. A emoção, ela existe e a emoção, ela é a base fundamental do seu ser. Então, não tem como você sair da sua casa só com a razão. Você, com certeza, também levará a sua emoção junto. E aí tem aquelas pessoas que elas tentam o tempo todo segurar as suas emoções. Elas não se expressam, elas tentam fingir que não estão sentindo algo, elas tentam fingir que não estão tendo uma reação química dentro de si. E quem nunca expressa nada, das suas emoções, quem nunca externaliza isso, sempre terá algum tipo de reação. Seja ela interna ou externa. Quem não externaliza a sua emoção de forma verbal, de forma, muitas vezes em ações, ela acaba tendo essa reação interna, muitas vezes manifestando doenças, muitas vezes tendo algo físico, no seu corpo. Então, as suas emoções, elas existem aí dentro e elas sempre vão se manifestar de alguma forma. E aí você vai ter, essas reações internas, porque a sua emoção, ela tá tentando sair, ela tá tentando se manifestar. Sejam elas boas ou ruins, então ela vai se manifestar de alguma forma, ou em atitudes, ou no seu corpo, para quem retém ali demais as suas emoções e acha que, vive 100% pela razão. Então, para que você consiga, ter o domínio do que você está ali sentindo, você precisa identificar qual é a emoção que você está tendo naquele momento. Alguém aqui já assistiu aquele filme Divertidamente? Aquelas emoções ali são as emoções base, São as emoções que todo ser humano tem e não tem como você fugir disso. É ali a alegria, o medo, a raiva, a nojinho, que ela é bem, bem engraçadinha. E a alegria, o medo, a raiva, a nojinho e a tristeza. A tristeza, tristeza. E quando você entende qual é a emoção
que está predominando dentro de você e consegue converter essa emoção, porque toda emoção ela te gera um sentimento. E esse sentimento gerado para emoção, você precisa aprender a usar isso para benefício próprio e não para sua destruição. A maioria das pessoas tem usado ao contrário. Elas usam a emoção para gerar um sentimento ruim, gerar um sentimento tóxico, e aquilo vai destruindo ela ao longo do percurso, vai destruindo, né, conforme as suas escolhas, conforme as suas decisões, e isso vai tendo um resultado negativo na sua vida. Então, quando você entende que você consegue dominar a sua emoção, quando você entende que você consegue identificar o sentimento que ela está te gerando, você consegue ter resultados muito melhores. Você, lembrando, nunca vai conseguir comprimir as suas emoções 100%, mas você consegue identificar qual é o tipo de emoção que está ali sendo aflorado em você, né, predominando em você, e aí você consegue ter uma identificação para que você consiga converter aquilo para algo bom para você. Porque a maioria das pessoas está usando as suas emoções contra si mesmo. Tá ali com um armamento poderoso, né? Um armamento que pode te ajudar de várias formas, ao invés de você usar essas armas para que você tenha ações congruentes, para que você tenha resultados bons na sua vida, você pega as suas próprias armas e você vira para você e você acaba se ferindo, você acaba se machucando. Então, sejam as suas emoções boas ou ruins, elas vão te gerar um tipo de sentimento. E isso precisa ser direcionado ao seu favor. Isso precisa ser usado para o seu favor. Isso precisa ser canalizado de alguma forma, para que você não se destrua, não acabe se autopunindo por algo que você não está entendendo, que você não está conseguindo ter o domínio, que você não consegue ter ali um controle mental e um controle emocional. Agora eu vou te contar a diferença que existe entre emoções e sentimentos. Para você que está aqui agora e não tem um papel e uma caneta, por favor, providencie. Sempre tenha papel e caneta. Você vai ouvir coisas que vai fazer muito sentido para você, você vai ouvir coisas que você vai precisar anotar. Essas aulas, elas estão ficando salvas por um período de tempo ali, eu vou deixá-las salvas, mas depois eu vou tirá-las. E você precisa anotar. O melhor comando que você dá para sua mente, neurologicamente falando, é anotar. E escrever muda tudo. Sabe aquelas pessoas que falam assim, mas eu tenho a letra feia, mas eu não gosto de escrever. Justamente porque você não tem escrito, porque você não tem colocado essa ação em prática, que a sua letra ela não melhora. Então, se você quer melhorar a sua letra, se você quer ter uma caligrafia um pouco melhor, comece a treinar. Tudo é treinável, tá? Hoje eu falo pra vocês sobre emoções porque eu treinei as minhas emoções, eu aplico na minha vida, então tudo é treinável. Até a sua caligrafia. Então anote. Tenha papel e caneta. Chame mais pessoas. Chame mais pessoas, convide aí pra participar dessa aula, que hoje ela vai ser bem forte. Então, eu vou te explicar agora qual é a diferença entre sentimento e emoções. Seus sentimentos, o que você sente, é a interpretação que você dá para uma realidade. Então, você tá vendo alguma situação e você tá sentindo algo através daquela situação. Isso é a interpretação que você está dando dessa realidade. Sentimento igual interpretação da realidade. A emoção é um estímulo neurológico. A emoção é algo químico, né, que se manifesta de uma forma física no seu comportamento, porque ela é um estímulo neurológico. A emoção, ela é a base de qualquer ser humano. Ela é a base. Então, a emoção, ela vai te gerar químicas dentro do seu corpo que vão te dar estímulos neurológicos e vão, consequentemente, te gerar algum tipo de comportamento. Agora, para que você entenda o porquê muitas vezes você olha para uma situação e tem um tipo de sentimento e tem outra pessoa que olha para a mesma situação e tem outro tipo de sentimento, parece que essa pessoa consegue ter mais controle, é porque existem dois tipos de mundo. O mundo real e o mundo ideal. Como assim, Jaque? Mundo real e mundo ideal? Tá maluca? O mundo ideal. O mundo real. Vamos começar pelo real. O mundo real é apenas um mundo só. 1 vezes 1 é igual a 1. Um mundo. Uma realidade. Um mundo real. Agora,
O mundo ideal é aquele que você cria dentro da sua mente. É aquelas certezas que você tem, aquelas convicções que você tem, aquilo que você acha que é o melhor, conforme a sua lente, conforme a sua visão, aquilo que você acredita que é a verdade absoluta. Esse é o seu mundo ideal. Então, mundo real, 1 vezes 1 igual a 1. E mundo ideal? É 1 vezes quanto? 1 vezes 8 bi. 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de mundos ideais. 8 bilhões de opiniões. 8 bilhões de visões. Então, existe os dois pontos, o real e o ideal. O real é fato. O real existe, o real é o mundo palpável, o real são as dificuldades do dia a dia. O real, ele é real. Não tem pra onde correr. É o mundo real. Agora, o ideal é aquele que você cria na sua mente. E muitas vezes, ele não existe. E muitas vezes, isso te gera o sentimento ruim. Isso aflora em você a emoção de um jeito descontrolado. E você não consegue ter um domínio próprio porque você está tentando fazer aquele mundo ideal se encaixar no mundo real. E adivinhe? Muitas vezes, a maioria das vezes, não vai dar certo. Então, o mundo real, apenas um. Não existe dois. É um mundo. Com dificuldades, com problemas, com contas, com aquelas coisinhas de vida adulta, sabe? Agora, o mundo ideal é aquele que você cria na sua cabeça, onde você vai ser... Aonde você vai ser 100% plena, não vai ter nenhuma dificuldade na sua vida, não vai ter nenhum problema, nada de ruim vai sair, vai acontecer, nada vai sair do seu controle. E aí, quando você se depara com a realidade que o mundo é feito de altos e baixos, coisas positivas, coisas negativas, você tem uma emoção, uma química errada, tem um sentimento ruim e vira as suas armas contra você. Você usa isso contra você, sendo que se você usar ao seu favor, tudo se transforma, tudo muda. Tá fazendo, né? Tá conversando aí com você, gente? Tá falando com você o que eu tô falando aqui agora? Se tiver, chama mais pessoas, curte aí essa aula, dá um like, dá um dislike, né? Se não tá gostando também. E chama mais pessoas porque muita gente precisa ouvir isso. Isso aqui, ó, é uma virada de chave, é uma consciência que vocês não têm noção. Isso aqui, quem entende que o mundo real é real e ponto, e o mundo ideal não existe, muita coisa vai mudando na sua vida, muita coisa vai melhorando, porque você começa a enxergar as coisas de uma forma diferente, da forma que elas verdadeiramente são. Para de criar aquele mundo de fantasias que existe dentro da cabeça. E aí, o que acontece? Toda vez que você tenta viver no mundo ideal, você vai se frustrar. Fato. A frustração, ela é certa, pois tem muitos padrões de idealizações de mundo, muitos padrões. Eu tenho um mundo ideal, né? Eu vejo o mundo de uma forma, você vê o mundo de outra. Então, para cada um, existe um ponto específico de idealização. E aí, quanto mais mundos ideais existem, mais mundos ideais você vai se comparando. Você vai usando como base para comparação, para criar ainda mais fantasias dentro da sua cabeça. E aí, adivinha o que acontece com você? Adivinha o que acontece internamente com você? Frustração, comparação, desânimo, perfeccionismo de algo que não existe, de algo que não faz sentido, porque você vai estar sempre buscando se encaixar a outros padrões para não ser rejeitada, para ser aceita em um determinado grupo, enquanto a sua identidade não estiver estabelecida, você não tiver entendido sobre realidade, sobre identidade, você só vai ficar buscando fora absorver o mundo ideal de outras pessoas e vai fugir do mundo real, porque o mundo real tem problemas. Tem problemas. Sabe aquelas pessoas que vão lá e estão, né, sempre mexendo no próprio corpo, sempre mexendo no próprio rosto, e aí, a hora que você vê essa pessoa já não é mais, não tem mais os traços dela, não é mais aquela pessoa que você conheceu, que tinha algo diferente nela.
que tinha algo que era só dela. Por quê? Porque ela está olhando para o mundo ideal de outras pessoas, ela está se comparando a padrões de outras pessoas. Então, assim, um padrão de beleza para mim, muitas vezes não é um padrão de beleza para você. E aí, se você for tentar se comparar com o meu padrão de beleza, você vai ficar buscando coisas que você, muitas vezes, começa a acreditar que é a idealização da beleza em mim, e você vai tentar ser como eu sou. Mas esse mundo era ideal só pra mim. E aí você foge da sua identidade, você foge da sua realidade pra ir se comparando e se moldando conforme a realidade de outra pessoa. A idealização de outra pessoa, que também vive no mundo ilusório. Tá vendo que loucura? Olha a loucura disso que eu tô trazendo aqui pra vocês hoje. Eu disse que a aula ia ser forte, né? Então, assim, ó. Muitas pessoas estão vivendo as suas vidas paralisadas porque têm as suas emoções vinculadas a crenças que estão gerando uma química frenética e descontrolada dentro delas, que não faz sentido. E aí essa química vai tendo um comportamento desregulado, um sentimento desconexo com a realidade, um sentimento exagerado, e isso vai gerando nessa pessoa um comportamento um comportamento desconexo totalmente da realidade, desconexo totalmente do mundo que é real, porque ela busca um mundo ideal. Quantas vezes você já buscou um mundo ideal? Quantas vezes você já buscou um mundo que não tinha problemas, onde você era extremamente perfeita, e aí você sai lá pra fora da sua casa e você vai ver que outra pessoa tem outro tipo de mundo ideal. E você olha pro mundo ideal dessa pessoa e às vezes parece ser mais legal que o seu. Mas nem o seu e nem o dela fazem sentido, porque foge totalmente da realidade. Ele só é ideal no seu mundinho. Ele só é ideal na sua cabeça, conforme as suas crenças. E as suas crenças, elas vão gerando em você problemas, impedimentos e sentimentos que vão te empurrando para resultados negativos. E você depois tem resultados ruins e não sabe por quê. Mas a idealização do mundo tá aqui dentro. Porém, você tenta tanto buscar esse mundo ideal que você esquece de viver o real. E qual é o sentimento que você vai ter lá na frente? Na verdade, as pessoas, elas têm tanto problema, mas tanto problema, que existe só na cabeça delas. Só na cabeça delas. A verdade, a gente não tem tanto problema assim. Mas a sua emoção distorcida, o seu sentimento exagerado da realidade, porque você gostaria de estar no mundo ideal, mas a realidade, ela vai te apresentar situações que não é tão florzinha assim igual você gostaria que fosse. E aí você dá uma dimensão pro problema tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que na verdade o maior problema é a sua percepção de mundo. O maior problema é as omissões, né, de estar realmente vivendo aqui, o agora, a realidade, olhando para a situação como ela verdadeiramente é, que você acaba distorcendo tudo e criando problemas que na verdade nem existem. Criando problemas que na verdade nunca vão existir. 85% dos seus problemas só existem dentro da sua cabeça. Por quê? Porque a sua cabeça é onde, né, vai cultivando ali as suas emoções da forma errada, vai tendo visões erradas, vai tendo sentimentos errados e vai te fazendo ter resultados que não eram pra você ter. E aí você tem de novo o quê? A emoção errada, com o sentimento errado e com a visão errada, que traz um resultado errado, que daí você volta para aquele looping novamente. E aí você sente tudo ruim, tudo péssimo, tudo, né, que não tá legal. Mas na verdade, nem tá tão ruim assim. Mas como você sente ruim, pensa ruim, olha ruim, fala ruim, se comporta ruim, foge da realidade, tudo vai se desdobrando na sua frente de uma forma o quê? Ruim. Por quê? Porque você não está ligada com o real. Você quer o
ideal. Quem não quer um mundo ideal? Gente, eu também tenho meus mundos ideais aqui dentro da minha cabeça. Só que o que acontece? Eu entendo que a minha realidade, eu olho pra ela hoje, e lembra que eu sempre tô falando aqui pra vocês, a cada situação que se desenrola na nossa vida, nós temos no mínimo 100 possibilidades. Óbvio que a minha mente, assim como a sua, porque eu também sou humana, eu não sou uma máquina, ela sempre tende a olhar pra pior. Sempre, assim, mas é uma coisa, sabe? Danada essa cabeça, nossa. Ela sempre tende a olhar pra pior parte. Pra decisão mais idiota, entendeu? Pra mais burra, vamos dizer assim. E aí, o que acontece? Hoje, entendendo e tendo a consciência disso, poxa, o que eu tô sentindo? Qual é a emoção que tá vindo? Tá, essa é uma das possibilidades. E quais são as outras 99 possibilidades? Entender isso, gente. Entender isso vai ser uma coisa assim, ó, que vai mudar o jogo na sua vida. É uma coisa simples, é uma coisa óbvia. Chega a ser bobo de tão óbvio. Mas se é óbvio, por que você não consegue fazer isso? Por que no momento que, tipo assim, cara, é óbvio, mas sai do meu controle? Porque as suas emoções estão desreguladas, a sua visão, a sua lente de mundo tá embaçada e o seu sentimento tá desconexo. O seu sentimento, ele está sendo baseado conforme as crenças que você tem aí dentro de você. Conforme tudo aquilo que você já veio cultivando ao longo do tempo e já mora aí dentro de você. Conforme o mundo ideal que você criou na sua cabeça, mas que não existe. E tá onde? Dentro de você. E aí você olha pra realidade fora, para as situações fora, você se apavora. Porque não era isso que era pra estar acontecendo. Mas é essa a realidade. Essa é a realidade. Nua e crua. Então, quando você aprende a dominar as suas emoções, a gerir as suas emoções de forma correta, você vai refinando a sua capacidade de interpretação da realidade. Olha só que mágico. Emoção, sentimento, visão de mundo, ajustados, alinhados. Você vai aprendendo a gerir essa interpretação da realidade, essa interpretação dos seus sentimentos. É mágica? Não, é treino. É milagre? Não, é estudo. É algo que você dorme e acorda com isso? Não, é uma construção diária. É todos os dias. Todos os dias. Você não come todos os dias? Você não faz as suas necessidades todos os dias? Isso é uma necessidade básica do ser humano. Porém, ninguém ensina, né? Ninguém não. Tem quem ensina, tem outros mentores aí que ensinam também. Só que o que acontece? Como te tira da sua zona de conforto? Como te tira da sua idealização de mundo? E dói. Cara, isso dói. Dói quando você vê que assim, meu Deus, o mundo é perfeito igual eu pintei. Isso dói. Quem quer ficar sentindo dor? Só quem aceita se desenvolver. Só quem aceita evoluir. E qual é o meu compromisso com vocês aqui nessas lives, nas mentorias que eu faço, nos atendimentos que eu faço, enfim. Trazer pessoas como você, assim como também eu tenho que me trazer todos os dias, porque isso é treinável todos os dias. Se eu esquecer disso aqui, eu também vou voltar pro meu mundo ideal e vou começar a ver os problemas e tudo vai crescer e tudo vai se tornar difícil. Na minha vida também sou assim, entendeu? Então é todos os dias, isso é treinável. E aí, o meu maior compromisso aqui, poxa, gente, tem gente que me chama nos stories ali depois, me chama no privado. Ai, Jaque, nossa, porque eu tô sofrendo, porque eu preciso de ajuda. Ó, tem as aulas 6 horas da manhã, tem as aulas que ficam gravadas. Eu tô aqui, gente. Eu tô aqui servindo vocês. Eu acordo cedo, eu também tenho a minha vida, eu também tenho a minha família, eu também tenho os meus dilemas, eu também tenho as minhas coisas pra resolver. Eu tô aqui todos os dias servindo vocês e as pessoas querem reclamar dos problemas, ver os problemas, tem uma dimensão imensa de problemas, mas vê se elas estão aqui. Vê se depois elas se dão o trabalho de ir lá e clicar e assistir uma aula gravada. Não se dão. Aqui, ao vivo, é uma energia, tá? É uma energia, você acorda cedo, você já começa o dia, né, tendo consciência, explodindo a sua cabeça e vai pro dia e assim, ó, ele rende muito mais, ele é muito mais produtivo. Então, ao vivo é o canal do negócio. É a chave, é o que há. Agora, tem gente que não se dá nem ao trabalho de assistir a aula gravada. Mas o problema dela, ela sabe o tamanho que tem.
Agora, a dedicação para a vida dela, para a vida que ela quer, não existe. Ai, mas eu não consigo acordar cedo. Tá gravado. Tem assistido no dia. Ai, mas aqui não deu tempo. Tá bom, se você não tiver tempo pra sua vida, você vai ter tempo pro quê? Isso mesmo, olha pros seus problemas. Dê uma proporção bem grande pra eles. Porque é isso que você vai conseguir enxergar. Você não vai conseguir enxergar outra coisa. O mundo real é o mundo real. O ideal é isso que você tá se frustrando todos os dias. Ele não existe. Ele não vai acontecer. Não vai acontecer. A realidade ela é uma só. Você aceitando ou não, você acreditando ou não, ela não precisa que você acredite para que ela exista. Ela não precisa que você acredite para que ela tenha a condução que ela tem. É só você olhar para os seus resultados. Continua não acreditando? Tá bom. Relaxa que vai piorar. Esse é o mundo real. O ideal é a fantasia da sua cabeça. E o que eu mais ouço, gente? Vou dar um exemplo bastante, bem simples para vocês. Ah, Jaque, mas eu tenho medo. Um exemplo bem esdrúxulo aqui, tá? Só pra vocês entenderem. Ah, Jaque, mas eu tenho medo. Medo de quê? Qual é o seu medo? Exemplo. Ah, Jaque, mas eu tenho medo, do escuro. Eu não faço tal coisa porque eu tenho medo do escuro. Eu não vou pra tal lugar porque eu tenho medo do escuro. Sério? Pesquisa no Google aí, rapidamente. Nos últimos 10 anos, quantas pessoas morreram de medo do escuro? As pessoas riem, né? Nenhuma. Sério. Então esse medo existe pra quem? É só pra você. Existem medos demais dentro da sua cabeça. Existem conversas demais dentro da sua cabeça. Existem historinhas demais dentro da sua cabeça que não fazem o mínimo sentido. Que não fazem o mínimo sentido. E que são apenas reflexos das suas crenças. Que são apenas um reflexo daquilo que você aprendeu. E que isso vai te gerando resultados ruins na sua vida. Tem gente que não vem pra cá porque tem a crença de que acordar cedo, nossa, ela vai morrer durante o dia porque ela não conseguiu dormir as tantas horas que é necessário pra ela. E essa pessoa vive dormindo e vive sonhando com a vida ideal e essa vida não existe dela. A hora que ela acorda, ela vem pro mundo real e aí o mundo real vai esmagando ela. E aí qual é o sentimento? Qual é o comportamento? Quais são as reações? Todos os dias, antes de você tomar qualquer decisão, antes de você ter qualquer tipo de comportamento, todos os dias, a todo momento, as suas emoções, antes de qualquer decisão, elas vão lá e checam as suas crenças. No que você acredita? Ah, você acredita nisso aqui? Então já que você acredita nisso aqui, e você sente isso aqui, você vai se comportar dessa forma. Enquanto você não domina a sua mente, você é um robô das suas emoções e dos seus sentimentos. Por quê? Porque você ainda tem crenças tão bem enraizadas aí dentro de você, que você não para pra olhar, que você não para pra tratar, que você vai tendo comportamentos desconexos da realidade. Mas porque antes de você fazer algo, as suas emoções vão lá e checam as suas crenças. E elas vão te abastecer daquela química que você já é acostumado a sentir. Elas vão injetar em você um pouquinho mais daquela química, e aí você vai ter um certo tipo de comportamento, a química ruim. Você vai ter o quê? Um comportamento ruim. Você vai ter um sentimento ruim. Você vai ter um resultado ruim. E aí vai vir o quê? Mais uma dose daquela emoção ruim, daquela química ruim, daquele sentimento ruim. Porque a crença é o problema. Pensa assim, ó. A sua crença é a terra do seu cérebro. Pensa que o seu cérebro é uma plantação. E aqui existe uma terrinha. E a sua crença é essa terra. Aí é uma crença totalmente contaminada. E a sua emoção é a sementinha que está plantada lá. Mas se você tem uma terra contaminada, com uma semente pura, mas sendo plantada em uma terra contaminada, você acha que o fruto dessa semente vai vir como? Qual vai ser o resultado do fruto dessa semente? Com crenças extremamente distorcidas.
com crenças desconexas do mundo real. O fruto dessa semente vai vir com um sentimento. E como é que está o sentimento aí dentro de você hoje? Que tipo de sentimento você tem cultivado? Aí você olha só pro fruto, né? Só pro final, só pro sentimento. Mas antes do fruto aparecer, existiu a terra, existiu a semente, existiu o tempo da germinação. Gente, vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando aqui pra vocês? Comenta aqui comigo, né? Me dá aí um feedback. Vocês estão conseguindo entender o que eu tô trazendo aqui pra vocês? Quantas pessoas precisariam ouvir sobre isso? E entender sobre essa terra contaminada que elas estão cultivando. Entender sobre essa semente. Cara, a semente ela pode estar boa, mas se você colocar numa terra ruim, numa terra contaminada, qual é o resultado que isso daí vai dar? Qual é o fruto que isso daí vai gerar? Como você espera algo bom plantando uma semente boa numa terra ruim? A semente não tem como você não plantar. Ela tem que ser plantada. Mas em uma terra ruim? E como esperar algo bom disso? Eu vou usar um exemplo prático pra vocês, tá? De uma situação que a gente passa, né? Eu, meu marido, a gente passa todos os dias. Eu gosto muito de moto. A gente tem uma empresa de moto, nós temos, né, algo que é referente à moto. E eu gosto muito de moto, amo moto. Assim, ó, eu gosto de uma vida radical. Quem me conhece sabe que eu gosto de uma adrenalina. Eu gosto. E tem muitas pessoas que falam assim pra mim, credo, Jaque, você é louca. Eu tenho medo de moto. Nossa, mas a moto é tão perigoso, não sei o que. Não que não seja, tá? Não que não seja. Lembra aquele negócio? Você tem um armamento na sua mão, mas se você o usar contra você, você vai se lascar. Então, assim, ó, eu tenho uma máquina na minha mão, né? Eu tenho a minha moto ali, eu gosto muito, ando muito, gosto muito mesmo. Eu tenho algo nas minhas mãos, que se eu não souber usar, eu vou acabar me ferindo, vou acabar me machucando com aquilo, certo? Então, assim, ó, se você tem medo de moto, cara, nunca anda comigo. Porque ou você vai aprender a gostar desse negócio, ou você vai destravar naquilo dali, você vai gostar da adrenalina, você vai gostar da emoção, você vai gostar. Ou você nunca mais vai subir em cima de uma moto. Porque você vai ter um treco na primeira andada que você der comigo. Porque eu gosto muito. E assim, ó, eu tenho um domínio sobre aquilo, porque eu já ando há muitos anos. Eu tenho 31 anos, eu ando desde os 14 anos de moto. Então assim, ó, eu tenho, né, uma habilidade com aquilo. Assim como hoje eu tenho um pouco mais de habilidade com as minhas emoções, com os meus sentimentos, porque tudo é treinável. Eu venho já treinando há anos, estudando há anos, tudo é treinável. É diário. É um estudo diário, é uma aplicação diária, é uma consciência diária. Assim como a moto. Então tem muitas pessoas que falam assim, ai, Jaque, eu não gosto de moto. Nossa, eu sempre cresci ouvindo que moto é tão perigoso, que moto é ruim, que moto é isso, que moto é aquilo. Cara, isso é uma crença sua. Aí você para e pergunta pra essa pessoa. Isso aconteceu essa semana, tá? Essa semana, hoje é quarta. Isso aconteceu segunda-feira. Aí eu perguntei, né, pra essa pessoa que me falou, ai, eu tenho muito medo de moto. Sério? Quantas vezes você já anda de moto? Ah, nenhuma. E onde é que você ouviu que moto é perigosa? Ai, não, porque o meu familiar falou, a minha mãe falou, meu pai falou, e aí você liga a TV, sabe aqueles jornais que assim, se você torcer, pinga sangue? Falou que é perigoso e eu fico vendo a notícia. Sério, gente? Sério mesmo? Você nunca teve uma experiência? Meu Deus, Janaína do céu, olha ali. Você nunca teve uma experiência, você nunca viveu aquilo, você nunca teve, né, aquele contato real, né? E aí você vai ouvindo sobre as crenças de outras pessoas, você vai contaminando a sua terra, você planta uma semente boa numa terra ruim a respeito de algo, você só vê coisas ruins, você busca informações ruins pra validar aquela crença que você tem dentro de você. E você só vê gente usando aquilo
contra si e não a seu favor? Qual é o sentido disso? Eu, particularmente, eu ando há muitos anos de moto, conheço muitas pessoas que andam de moto e nunca se acidentaram, porque elas têm cautela. Em tudo na sua vida você vai ter que ter cautela, você vai ter que ter consciência. Tudo que é exagerado vai te gerar um resultado ruim. Se a sua crença exagerada, a sua emoção exagerada, o seu sentimento exagerado vai te gerar algo ruim, da mesma forma as coisas externas. Da mesma forma as coisas externas. E aí você pega todas as crenças, cultiva uma terra contaminadíssima dentro de você. Você vive com medo de tudo, com medo de todos. Não busca informações, não busca se lapidar, não busca algo diferente para que você realmente vivencie o mundo real. Porque a maioria das suas crenças, ela foi idealizada no mundo de outra pessoa. E aí você pegou aquilo pra você. E aí você se contaminou mais um pouco. Por um negócio que nem seu era. Você não vivenciou, você não aplicou, você não teve a experiência, você não teve o sentimento. E aí sempre você vai estar visualmente falando, buscando algo que valide aquela crença errada que existe dentro de você e que vai te gerar uma química errada. Gente, que loucura é essa? Que loucura é essa? Quantos anos eu vivi com crenças erradas, sentimentos errados, emoções erradas, plantando só cacalhada e colhendo coisas ruins. Anos, tá? Anos e anos e anos. Tem aqui gente que me conhece há mais tempo, me conhece no tempo da colheita de coisas erradas. Quantos anos? Menosprezo isso? Não. Pelo contrário. Eu dou muito valor pra minha história. Porque ali, no meio das coisas ruins que eu colhi, eu fui capacitada a aguentar coisas que hoje eu aguento, que muitas pessoas correm, que muitas pessoas não dão conta. É porque eu sou melhor? Não, mas é porque o treinamento foi diferente. Porque me arrancaram do meu mundo ideal, me jogaram no real e eu tive que consequências daquilo. Que você comece a olhar para o mundo pro mundo real, sem que você precisa colher consequências tão ruins como um dia eu colhi, como um dia vários colheram. E comece a olhar para esse mundo trazendo a emoção certa, tratando as suas crenças, ressignificando as suas crenças, tendo experiências. Jaque, como é que eu vou ressignificar uma crença minha? Começando a vivenciar aquilo que te confronta. Começando a vivenciar aquilo que para você antes era impossível. De uma forma moderada, de uma forma correta. Que você vai ver que nem é um bicho de 7 cabeças igual você planta aí dentro da sua cabeça que é. A maior parte dos seus problemas só existe dentro da sua cabeça. Então, o que é o mundo real? É a sua identidade? É a sua liberdade? É o ar que você respira? São as plantas que você vê no percurso, né? Do seu caminho para o trabalho, do seu caminho para a escola. É o sol que brilha em você. É a água do mar, é a água que sai da sua torneira. Esse é o mundo real. O mundo real são coisas reais, são coisas naturais, naturalmente reais. Não são coisas forçadas. Não é muitas vezes essa boca que você preenche, essa maquiagem que você passa. Isso daqui, ó, não é real. Se eu arrancar isso aqui, se eu arrancar toda essa maquiagem, vai vir a Jaque real. Com imperfeições. E tá tudo bem, não tem problema não, a gente tem imperfeição mesmo. Não tenho problema com isso, eu sou uma pessoa real. Algumas coisas, né, que não são naturais nós usamos para que nós possamos melhorar, mas isso não pode ser algo que determine você. Isso tem que ser usado a seu favor e não contra você. Pra te deixar louca, perturbada, que fulana tá mais bonita, fulana tem um rosto mais liso, fulana tem a cara mais esticada, fulana tem a boca maior. Dane-se a fulana. Se ela quer idealizar a vida dela e o corpo dela dessa forma, é um problema dela, não é um problema seu. O que você não pode viver se comparando com outras pessoas e querer viver na idealização dela.
E aí, quando você começa a entender a sua identidade, quando isso começa a ser clarificado dentro de você, gente, é uma sensação de liberdade que você não tem noção. Você vai se libertando dessas coisas que não são naturais. Você vai se libertando daquilo que não faz sentido. Vai tendo uma libertação mental, uma libertação emocional, uma libertação espiritual. Não sei qual é o seu olhar para a vida hoje, mas você vai se libertando de várias formas, você vai se desprendendo de várias amarras. Você vai rompendo os impedimentos que existem dentro da sua cabeça. E naturalmente você vai incomodar muita gente no meio do caminho. Principalmente aqueles que criaram um mundinho ideal para eles, te colocaram lá dentro. E para você viver no mundo ideal que essas pessoas criam, muitas vezes você vai estar ali agradando elas. Mas a hora que você clarifica a sua identidade, a hora que você começa a acessar a sua liberdade, não faz mais sentido ficar lá dentro. E aí você acha que vai acontecer o quê? Se você fazia parte do mundo ideal do outro. Se você era um robozinho lá dentro. Você acha que vai começar a gerar o quê? Confronto. Muito confronto. Desconforto. Pro outro e pra você. Porque pra sair do mundo ideal também é difícil. É difícil. Não é fácil, não. E aí você começa a desagradar outras pessoas porque você sair daquele padrão de idealização. E aí você começa a se agradar, a ter essa liberdade. Você começa a se cuidar. Porque você vai viver no seu mundo real. Entenda que tanto no seu mundo ideal quanto no mundo ideal da outra pessoa, ninguém é maior que o idealizador. Então, se você vive no mundo real de outra pessoa, saiba que lá dentro você é bem pequenininha. Lá dentro você é um fantochezinho. E pra você permanecer dentro do mundo ideal de alguém, você só tá aí porque você tá agradando essa pessoa. Você tá se dobrando, você tá se curvando, você tá deixando a pessoa ser maior que você. Que tipo de mundo você tá inserida? O seu mundo tá real ou tá ideal? E quando você cultiva, né, o seu mundo ideal, você tem pessoas aí dentro que te agradam o tempo todo. Mas a hora que essas pessoas começam a se tocar, né, do mundo real, você começa a se decepcionar com elas. Porque você também esperava delas algo que você idealmente achava que elas deveriam fazer, comportamentos que você idealmente achava que elas deveriam ter. Assim como para você estar no mundo ideal de outra pessoa, você também está vivendo dessa forma. Só que daí você não é o idealizador. Você é aquele que supre a idealização. E aí, quando você acha que as pessoas deveriam se comportar de alguma forma, fazer algo do seu jeito, e elas não fazem, o que começa a acontecer? Desconforto entre amigos, inimizades, muitas vezes, certo? Começa a existir conflitos de ideias, que daí vocês já não falam mais a mesma língua. Porque sempre tem um acima e o outro abaixo. Mas quando quem tá abaixo não quer mais ficar abaixo e começa a ter a sua liberdade, isso vai gerando um confronto e um desconforto. Então, o que acontece? Cada um vê o mundo pelas suas lentes e pelas suas crenças, conforme a terrinha que está sendo cultivada aqui dentro, pelas suas próprias perspectivas. E como é que você tem visto o mundo? No mundo de quem que você tem se encaixado? Acorda pro mundo real. Desperta pro mundo real. Para com esse perfeccionismo de mundo ideal, porque ele não existe. Vai ter um momento que você vai quebrar a cara. Sinto em te dizer, é com todo o amor que eu tô falando isso aqui, tá? Eu já tô te acordando para que você não quebre a cara, que você comece a estar atenta, que você comece a acordar para isso o quanto antes, porque esse mundinho inteiro que você criou só existe aí dentro da sua cabeça. Pare de criar expectativa em outras pessoas. Pare de esperar de outras pessoas, porque essas expectativas nada mais é do que uma denúncia de si mesmo. Você está denunciando
a si mesma, onde você não cuida de você, você não se dá o valor necessário, você não domina a própria vida e fica esperando algo de outra pessoa. Ou então fica se comparando com outra pessoa, achando que o mundo ideal dela às vezes brilha mais que o seu, e aí você vai lá e tenta se encaixar o padrão do mundo ideal da outra pessoa. Cara, que loucura! Que loucura! Quem precisaria estar ouvindo isso aqui hoje? Quem é que vive numa ilusão de mundo ideal perto de você? E nem se deu conta. Tá tendo resultados assim, ó, mega lascados e nem se deu conta. Chama essa pessoa. Manda pra essa pessoa. Porque aqui o negócio não é nem sobre engajamento, gente. É sobre ativar outras pessoas. Ativar você. Trazer as pessoas pro mundo real. Fazer essas pessoas se entenderem tanto ao ponto de comprarem a briga pela liberdade delas. E você também precisa comprar a sua. Parar com esse perfeccionismo dentro de você. Não existe mundo perfeito. Existe só um mundo. Enquanto você não acorda para a realidade, muita coisa não vai fazendo sentido aí dentro. Muita coisa. Quanto tempo você está sofrendo? Esperando esse mundo ideal? Quando você começa a despertar para esse mundo real, você passa a ser confrontada por si mesma. Porque você vai quebrando as suas crenças, você vai quebrando os seus paradigmas, você vai vendo que aquela verdade que era tão verdade já não é tão verdade assim. E você fica só pensando, cara, como é que eu me enganei por tanto tempo? Como que isso pode acontecer? E nessa busca aí de ir para o mundo real, você também, lembrando, vai ter confrontos com outras pessoas. Porque daí você não vai mais ser a queridinha que você vinha sendo. Muitas vezes vão te chamar de rebelde. Ah, mas essa daí tá numa rebeldia que, olha... Ah, deixa ela aí, vamos ver a hora que ela quebrar a cara. Não, a hora que essa pessoa que vive em mundo ideal ali quebrar a cara, você já vai ter saído disso aí, porque você já vai estar vivendo na realidade. E a realidade é só a realidade. A realidade, ela é uma só. Saia dessa idealização. Saia dessas mentiras que você acredita, que contaram pra você, que você cultiva. Saia dessas mentiras. Venha pra realidade. Assuma sua liberdade. É possível. Tem como e faz muito mais sentido. Pra você que muitas vezes, né, eu tô com uma coisa que eu quero ler pra vocês. Pra vocês que muitas vezes acham que o mundo real pode ser cruel de alguma forma, existe uma passagem, uma palavra escrita naturalmente, que ela é viva e que pode passar qualquer coisa, mas ela não vai passar. Lá em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você só vai viver o seu propósito se você suportar o processo de viver a realidade. Ponto. Se você suportar o processo de viver a realidade, estar desperto para a verdade, você vai viver o melhor que há. Porque você não vai mais esperar nada de ninguém, né? Óbvio. E quando você começar a ter a clarificação da sua identidade, quando você estiver desperta, quando você se descobrir e quando você estiver realmente se ativando, você vai se sentir perseguida de alguma forma. Pelos seus, pelos que você vai conhecer, né? Normalmente será pelos seus mesmo. Por aqueles que são mais próximos de você. E aí existe outra coisa pra você, que tá lá em Marcos 10, do versículo 29 ao 31, tá? Eu vou ler só um pedacinho, mas tá do versículo 29 ao 31. Se você largar todas essas coisas, mentiras, essas mentiras que você vive, essa ilusão que você vive, e vir pra realidade, não está escrito exatamente assim, tá? Essa parte que eu falei de mentiras e realidade é um complemento aqui só pra que você entenda. Se você largar todas essas coisas, essas mentiras aí, em meu nome, não no meu, mas no dele, eu te darei 100 vezes mais.
prosperidade. Acompanhado uma pitadinha ali de perseguição, mas tá tudo bem. Sabe por quê? Porque ninguém persegue gente medíocre. Ninguém persegue pobre. Ninguém persegue gente fraca, gente medrosa. Ninguém percebe. Ninguém persegue. Ninguém persegue gente frustrada. Se você está sendo perseguida, é porque você está se destacando de alguma forma. Se você está sendo perseguida, é sinal que a prosperidade vai chegar pra você. É sinal que você já tá vendo o mundo real. Você tá vivendo no real. Você saiu da ilusão. Sinta-se muito feliz quando as pessoas te perseguirem. Quando as pessoas se sentirem afrontadas e confrontadas por você. Quando você começar a quebrar essas ilusões que existem na sua cabeça, porque vai denunciar a ilusão que existe na cabeça do outro também. E ainda vão querer te convencer que você tá errado. Tá? Enquanto te tacarem pedras, é sinal que ou você está à frente ou você está acima. Ninguém taca a pedra pra trás. Ninguém taca a pedra pra baixo. Ou é pra frente ou é pra cima. Se você estiver dando frutos bons, as pessoas vão querer tacar pedra na sua árvore pra pegar o seu fruto. Alguém taca pedra em árvore que tem fruto seco? Alguém quer aquilo? Ninguém quer. Se ninguém tá te perseguindo, se ninguém tá tacando pedra em você, é porque é o sinal que o seu fruto tá seco. Aí é sinal que a sua terra tá contaminada. A sua semente não tá dando o que deveria estar dando. Não está produzindo o fruto que deveria estar produzindo. Quando você tem a clareza disso, gente, é entender que o mundo real está sintonizado com o mundo natural. E ponto. Realidade. Resultados. É simples. Só que não é fácil, porque aí veio tanto tempo cultivando uma terra ruim, veio tanto tempo vivendo um mundo ideal de outras pessoas, que agora vai ter um pouquinho de dificuldade. Mas lembra, nem sempre a perseguição é sinônimo de coisa ruim. Mas a maioria das vezes é sinônimo de coisa boa. Você vai entender que você foi feita naturalmente para ser. E te garanto que não é uma pessoa pequena, muito menos com fruto seco. Você é uma árvore grande, viçosa, com frutos maravilhosos, com muita prosperidade. Já o mundo. Isso é no mundo real. Porque o mundo natural... Isso é no mundo real. Porque o mundo ideal, ele vai te tornar refém das suas crenças. Ali você é refém de tudo aquilo que você acredita dessa terra contaminada. Muitas coisas que você faz hoje por medo, se você fizer da forma certa, com sabedoria, com temperança, com equilíbrio, né? Se você conduzir da forma correta, vai ser a salvação de muitos dos resultados fracassados que você tem hoje. Começando por fazer da forma certa, da forma correta na sua mentalidade. É o que vai virar o jogo. Sabe esse resultado ruim que você tem em alguma área da sua vida? Seja financeiro, familiar, relacionamento, emocional, com seus filhos, com seus projetos, com seus sonhos, com seu marido, com o seu dinheiro. Não interessa. Se você usar a sua mente da forma correta, quem você naturalmente foi pra ser, eu te garanto que você vai converter qualquer resultado. Quanto melhor você souber dominar suas emoções, mais resultados você terá. Muito mais. E muito melhores. Então fica com essa carga de informação hoje. Comece a observar o mundo real, saia desse mundo ideal. Comece a buscar as informações corretas. Pare de aceitar ser iludida, de receber qualquer coisa, de acreditar em qualquer coisa. Para você que quer receber conteúdos diários, para que te edifique, para que você acorde para esse mundo real, para que você mude os seus resultados, entra lá no nosso grupo, tá? O nosso grupo é gratuito, ele é aberto. O link tá ali na bio por enquanto, tá? Por enquanto, vou deixar mais um tempo, mas depois eu vou tirar, porque tem pessoas que já estão lá consumindo conteúdo, se conectando com outras pessoas, evoluindo, crescendo. Então, que você possa ser essa pessoa também. Entra lá no nosso grupo, faça parte desse exército que está entrando pro mundo real.
e está mudando os resultados da própria vida. Então entra lá no grupo, chama mais pessoas, o grupo é aberto por enquanto. Chama mais pessoas, se conecte, estude, ouça. Eu deixo dicas às vezes de livros lá, de filmes. Esteja lá que você vai saber o que rola lá dentro, tá bom? Chame mais pessoas, compartilha essa live, compartilha essa aula. Para você que tá aqui no YouTube, entra aqui, se inscreve, ativa o sininho para que você não perca as aulas, para que você não perca o conteúdo que vai te levar para uma nova transformação de vida, para a vida real, que você precisa acessar, que você precisa ter o contato para ter resultados muito bons. Então, que você tenha um dia incrível, que você faça um dia incrível, que você comece a acordar para o mundo real, a transformar a sua mentalidade, a mudar os seus resultados, a caminhar conforme aquilo que você tem de visão, tem de alvo para sua vida, que muita coisa vai se desenrolando no meio do percurso e muitos resultados bons vão começar a chegar. Que você venha para o mundo real. Que você acorde, que você desperte, que você entenda o seu valor, que você entenda a sua identidade e que você seja quem você nasceu para ser. Que você tenha um ótimo dia, uma ótima quarta-feira e amanhã, 6 horas, estamos aqui de novo, tá? Até amanhã.